Sejam bem-vindos ao primeiro B Responde aqui do canal, que, conforme eu tinha combinado, seria no último dia de cada mês para responder todas as dúvidas relacionadas aos vídeos que eu tinha soltado aqui nesse mês. E aí, gente, eu queria começar já com vocês falando sobre a questão do imposto de renda, porque são as perguntas mais urgentes. Mês que vem a gente já tem que declarar o nosso imposto de renda. Eu fiz um vídeo sobre isso, mas ainda assim ficaram algumas dúvidas. E a primeira dúvida foi o seguinte: como funciona o imposto de renda em ações? Eu só tenho que me preocupar depois que eu fizer transações acima de 20 mil reais? Então, gente, eu vou deixar o link aqui em cima pra vocês, porque eu fiz um vídeo bem completo, vamos dizer assim. Mas sim, respondendo essa pergunta, se você fizer operações que ultrapassarem os 20 mil reais e você tiver lucro, você tem que recolher sim uma DARF com alíquota de 15% referente ao seu lucro. Outra pergunta que foi muito boa e que eu não falei no meu vídeo sobre imposto de renda, e por isso então eu vou falar pra vocês hoje, foi a seguinte: devo declarar ou pagar algum imposto sobre dividendos ou juros de capital próprio? Sim, você deve declarar os dividendos ou juros de capital próprio, mas diferente das ações que você coloca na ficha de bens, esses dividendos e juros de capital próprio você vai colocar na ficha de rendimentos tributados exclusivamente na fonte. E aí eu já quero emendar outras coisas importantes que eu acabei não falando no vídeo, tá, gente? Todos os documentos, todos os impostos que vocês pagarem, toda essa documentação que você destinar a fazer o seu imposto de renda, você tem que guardar por pelo menos 5 anos. É muito importante isso, tá, gente? Não vão jogar fora, tacar fogo nessa papelada, porque se você precisar, elas são importantes mesmo, tá? E aí, mudando de saco pra mala, tiveram algumas perguntas que não estão relacionadas aos vídeos que eu fiz até então, mas que sim poderiam perfeitamente virar um vídeo, que é o caso dessa pergunta aqui. Como funciona a subscrição de ações? Gente, essa pergunta, às vezes a pessoa olha a palavra subscrição e já surta, né? Meu Deus, é um bicho de 7 cabeças. Mas não é bem por aí. Eu vou explicar meio por cima, porque eu realmente acho que isso merece um vídeo. Mas basicamente, subscrição de ação é quando uma empresa que já está listada na bolsa quer aumentar o seu capital na bolsa. E aí ela tem que aumentar as ações dela, a disponibilidade das ações dela. Quem já tem as ações tem preferência na compra, na aquisição dessas novas ações. Elas podem ser bonificadas com essas ações. Eu sei que talvez pareça um pouquinho difícil de entender, mas eu acho que eu realmente vou colocar isso na listinha para fazer esse vídeo para vocês. E agora, uma pergunta que tem a ver com o último vídeo que eu soltei sobre o aluguel das ações. Ele pergunta para mim: por que as pessoas alugam ações? Eu tenho que ter pelo menos 100 para alugar ou pode ser fracionário? O que eu perco alugando uma ação? Você não perde nada, você pode alugar qualquer quantidade de ações que você tem, e uma pessoa aluga uma ação quando ela quer abrir posição vendida no mercado. Por exemplo, você acha que o mercado vai cair nos próximos dias. Isso, claro, falando para as pessoas que tentam surfar movimentações de curto prazo, tá? Mas se você acha que o mercado vai cair nos próximos dias, principalmente se a gente falar de Petrobras, Petri 4, e aí você decide que você quer vender ela, só que você não tem esse papel, então você precisa alugar de uma pessoa para poder abrir posição vendida e poder surfar a queda dessa ação e obter algum lucro nesse curto prazo. Próxima pergunta agora, gente, é uma pergunta boa também. Boa tarde, eu já sou investidor em bolsa e tenho certo conhecimento sobre análise fundamentalista. Eu sei que muita gente aqui usa análise fundamentalista. E para complementar a renda, queria aprender mais sobre análise técnica. Por onde eu começo? Bom, por onde você começa, existe muito material gratuito na internet. É claro que nem sempre são de fontes confiáveis. Então, gente, eu vou dar a dica de um canal de uma pessoa que eu considero muito boa na questão de análise técnica, que é o Danilo Zanini. Vou deixar o link, inclusive, aqui em cima. Tem bastante coisa legal, bastante material legal que você pode estar estudando por lá. E aqui fica a minha dica: sempre antes de você comprar algum material, se você for comprar algum curso, alguma coisa assim, pesquise muito bem se já teve pessoas que fizeram, o que elas acharam desse curso, se realmente é uma fonte confiável onde você vai conseguir o conhecimento que você queria. Cursos podem sim ser uma boa, mas antes talvez você consiga muito material bacana de graça na internet, que é o caso dessa indicação que eu acabei de te dar. E aí agora vamos para as histórias de vida, as perguntas que contam um pouquinho do que as pessoas fazem e, claro, em seguida a dúvida delas. Aqui a dúvida da nossa colega é que ela tá juntando uma grana e ela quer comprar ações, mas a dúvida é: ela espera para comprar lotes de 100 ações
para operar no mercado normal ou se ela vai para o mercado fracionário. O que a gente precisa saber aqui é que tanto no mercado normal como no fracionário você tem custos e esses custos eles são diluídos na sua ação, no preço da sua ação, ok? Se você vai para o mercado fracionário e você tem esses custos, a sua compra vai sair um pouquinho mais cara do que o lote de 100. Mas aí tudo depende da sua condição. O quanto você consegue guardar por mês, o quanto você consegue comprar por mês. Talvez comprar ações no mercado fracionário ou talvez ir para um fundo de ações que você pode ir aplicando de pouquinho em pouquinho. E aí talvez quando você tiver grana o suficiente você compra esse lote de 100 ações, 200 ações, 300 ações e por aí vai. Eu já operei sim o mercado fracionário, mas realmente por conta de algumas taxas ele pode sair um pouquinho mais caro do que o normal. Mas claro que se você investe pro longo prazo, isso não vai afetar bruscamente o seu resultado, porque você vai comprar aos pouquinhos, vai agregando a sua carteira e provavelmente quando você se um dia você decidir zerar essas ações, você já não vai mais estar no mercado fracionário. Então talvez o custo que você vai ter vai ser agora no início para ir montando aos poucos a sua carteira. E a parte boa de quando a gente pensa no longo prazo é que a gente busca alvos maiores, a gente busca que as nossas ações valorizem muito mais do que no curto prazo. Então, provavelmente se você tiver esses custos e a sua ação for muito bem, superar as nossas expectativas, você vai ver que isso não vai fazer nem cócega. E aí vamos para outra história de vida e essa eu achei demais, porque essa pessoa aqui sou eu, tá? Sou funcionária pública, então tenho certa estabilidade. Adoro investir em ações, mas para longo prazo, pensando na aposentadoria. Só que tenho cerca de 80% da carteira em renda variável. Sou louca, já que vários analistas dizem que deve ser em torno de 30%? Não, filha, você não é louca. Se você for louca, eu também sou louca, porque eu adoro renda variável. E a questão do quanto você está exposto na renda variável não quer dizer nem com aquela regrinha dos 80, que inclusive eu já coloquei um vídeo aqui no canal sobre isso, e também tem muito mais a ver com o momento do mercado. A gente tem uma perspectiva para nossa bolsa aí para mais de 100 mil pontos. Então, por que não se expor um pouquinho mais na renda variável se isso é do seu perfil? Talvez você vai estar conseguindo maximizar os seus ganhos para essa fase do mercado. Diferente, claro, de quando a gente estava com uma taxa de juros muito alta, que aí talvez a sua exposição seria menor, porque você estava aproveitando os juros altos da renda fixa, claro, com toda a segurança que elas dão. Tudo aqui gira em torno de você conseguir comprar ações e ter o seu dinheiro em renda variável e conseguir deitar na cama e dormir de noite tranquilamente. Então não se preocupe, se você consegue fazer isso, quer dizer que tá tudo certo, você tem esse apetite a risco, você está fazendo isso de maneira consciente, você está investindo para o longo prazo. Então você também não vai se preocupar com as oscilações de curto prazo, que é o que mais, dá um ciricutico no coração da galera. Bea, poderia fazer um vídeo sobre setups? Sim, poderia, mas é o meu setup que você quer saber? Você quer saber de algum setup de day trade, de swing trade? Me responde aqui nos comentários que aí no mês que vem a gente pensa no que a gente pode fazer a respeito disso, tá? E a Thaís perguntou, Bea, fale sobre sua corretora. Gente, a minha corretora é muito amorzinho, tá? A corretora que patrocina aqui o canal e que, claro, eu uso para as minhas operações, para os meus investimentos, é a Rico. Inclusive, já deixei o link aqui embaixo para vocês, se vocês quiserem abrir a conta lá, não custa nada para vocês. E eles têm taxa zerada para custódia, para fundos imobiliários e tudo mais. Vale realmente dar uma estudada, porque é uma boa corretora e está entre as maiores corretoras do Brasil. E aí, gente, pra fechar, eu vim com uma pergunta difícil, viu? Isso aqui também poderia virar um vídeo. Veja bem. Bom dia, Bea. Com a taxa Selic a 6,5% ao ano, o que está sendo mais vantajoso? Investir no Tesouro Selic ou em algum CDB 100% com liquidez diária? Fale um pouco também dos fundos em renda fixa e até onde eles podem ser vantagem em investir com as taxas de administração e performance. É um perguntão, né, gente? E, na verdade é uma pergunta até um pouco difícil. E aí a primeira coisa que a gente tem que perceber então é que esses dois investimentos pagam taxas muito similares. Porque a Selic, tanto quanto o CDI, são bem idênticas não, elas têm pouquíssima coisa de diferença, mas no fim das contas você vai receber praticamente o mesmo valor se você investir no mesmo prazo. A diferença aí é a questão das taxas, que algumas corretoras cobram taxas para você investir no Tesouro Direto.
Então muito cuidado na hora de você escolher um desses investimentos por conta das taxas. Se tiver taxa para você investir no Tesouro Direto, vai valer a pena você ir para um CDB. Ele é rendimento diário e você está garantido pelo FGC. Agora, falando dos fundos, que também faz parte aqui da pergunta, esses fundos de renda fixa, eles tentam, pelo menos eles têm como objetivo render um pouquinho mais do que o CDI, render mais que CDBs e tudo mais. Os fundos, eles podem ser uma boa pedida, eles não têm taxa de performance e eles têm uma taxa de administração bem baixinha. É claro que eles não têm aquele rendimento que todo mês vai ser a mesma coisa. Quando você coloca no CDB, você já tem uma noção de quanto você vai resgatar no final. Mas um fundo de renda fixa é legal por conta da liquidez, que geralmente ela é D+1, D+2, depende muito do fundo, mas o resgate dela é muito rápido. A única diferença mesmo é que você não está coberto pelo FGC, mas esse é um pequeno risco que você corre por tentar uma rentabilidade melhor do que outro tipo de renda fixa. E assim eu acabo o primeiro BA Responde, que foram perguntas muito bacanas, perguntas muito interessantes e talvez por isso que ficou um vídeo um pouquinho mais longo. Cheguei a pensar em parcelar esse vídeo em 2 vezes, gente, porque realmente ia ficar muito longo, mas as perguntas são muito boas, estou gostando muito da participação de vocês. Então, se vocês ainda assim têm alguma dúvida, deixa aqui nos comentários com a hashtag BAResponde, que aí no mês que vem eu faço o segundo BA Responde e tento tirar a dúvida de vocês.